Hoje nós vamos falar de M&A e fusões entre empresas. Vale a pena? Quando? É o único caminho? Tem que ter esse caminho? Né? Todas essas respostas nós vamos estar discutindo hoje aqui no canal. M&A é uma sigla usada para fusões e aquisições. De forma mais objetiva, compra e venda de empresas. M&A é uma metodologia ao qual as empresas se interrelacionam com possibilidades de sinergia de negócio, de agregação de valor, de possibilidades de troca, de aprendizado, aonde, através de aquisição de cotas, elas podem se interagir, gerar valor ou caminhar junto no mercado, criando, por exemplo, um poderio maior. Imagina que o primeiro e o segundo lugar se unem e eles vão ter mais força de mercado, mais share. Então, todas essas questões estão dentro da situação de M&A. E muitas pessoas me perguntam, cara, M&A é o caminho, todos têm que percorrer, é uma obrigatoriedade para empresas que estão há mais tempo no mercado, é uma jornada que precisa ser percorrida? E eu respondo sempre que não. M&A é uma situação que pode ou não acontecer. Não tem obrigatoriedade de uma empresa passar por uma venda. Não existe, tem empresas centenárias que não fizeram M&A. Então, sim, o que a gente entende? A nossa visão é, uma empresa não precisa ir a M&A, mas tem que estar pronto para. O que isso quer dizer? Ela deveria trabalhar constantemente, de forma totalmente transparente, com os controles, números, processos à mão, de forma que, se investidores chegarem, seja uma opção de mercado. Assim como a gente vai ao mercado para buscar capital, assim como a gente vai ao mercado para acoplar tecnologias e inovações, a gente também pode ir ao mercado para trazer investidores. Todos esses vieses trazem sinergia, trazem valor, trazem possibilidades. O que eu digo sempre é, para o empreendedor, eu entendo que tem três caminhos: empregado, empreendedor e investidor. E eu entendo que as melhores das cadeiras é o investidor, mas não é a única e não é obrigatória. Geralmente, as pessoas que passam por uma transição de empreendedorismo de sucesso vão terminar a nível de M&A. Agora, quando o M&A é feito através de fusão, ou seja, eu tenho uma empresa, vem outra empresa, a gente se pluga, isso a gente pode fazer através de troca de equity, por exemplo, avaliar as duas empresas, cada um tem um valor, tem uma métrica de valor, e a gente pondera que nessa nova sociedade qual percentual cada uma fica. Ou, através dessa fusão, as duas juntas vão deter um canal de distribuição de um produto que uma outra tem. Ou, essas empresas a nível tecnológico têm sinergia e possibilidades de inovação de mercado. Tudo isso vai ser debatido, deveria ter um projeto anterior, não só voltado para os ganhos, mas também para os riscos. Esses riscos vão desde afeto societário, ou seja, os sócios, independente do que o negócio mesmo dando certo vai trazer, eles têm afinidade, têm culturas diferentes, como formalizar isso, qualquer regra do jogo da gestão, quem fica com qual cadeira, dentro do conselho, quem vai ter o voto, de que forma, tudo isso começa nessa elaboração. Uma outra parte dessa jornada é chegar em como fazer esse equity, qual que é a ponderação dessas ações dentro do negócio, quais métricas serão usadas, de que forma isso vai ser acompanhado como, e depois, de feito essa fusão, de feito o M&A, como acompanhar essa nova jornada, essa nova caminhada com novos sócios, com novos momentos dentro da empresa, como validar se aquilo que foi proposto dentro do plano de negócio está sendo cumprido, se as métricas estão positivas ou negativas, quais rotas que nós estamos percorrendo e se precisa de rever isso de alguma forma, quais critérios esse avanço vai trazer, inclusive para uma nova possibilidade de equity ou de, entre as partes, poder adquirir totalmente ou parcialmente e ter uma possibilidade maior ou percentuais maiores dentro do negócio. Então, a continuidade desse jogo, a continuidade dessa jornada, ela é tão importante quanto o seu planejamento, Porque muitas pessoas, quando fazem, entendem que ali acabou e, na verdade, ali inicia
um novo projeto. Ali inicia todas aquelas proposições feitas, toda a expectativa que estava até aquele momento, e isso traz, obviamente, possibilidades positivas e negativas que durante o percurso devem constantemente serem revistas, acompanhadas e validadas para o sucesso do projeto. Como saber se foi viável ou não a fusão, o M&A? Eu vou citar um case prático que nós temos aqui dentro da nossa casa, que é o seguinte: existia uma empresa, a qual dominava o mercado, estava em pleno crescimento e entendeu que estava no seu momento de equity, né, de venda de parte da empresa. E ao buscar players do mercado que tinham energia, foi anos de trabalho que nós fizemos, encontramos um que acreditou naquilo e que pagou um bom preço pelo negócio que estava dentro da expectativa ali do sócio. Ocorre que, quando isso foi feito, apesar da grana ser boa, apesar do valor do cheque ter sido importante e relevante, existia uma questão cultural muito forte entre os sócios, de diferença de visão, de situação de momento, porque era uma multinacional que estava adquirindo uma empresa aqui no Brasil, né? Visões de mercado, né? O mercado europeu é muito diferente do mercado brasileiro em vários aspectos. E quando isso aconteceu, e olha só para você ver, então, primeiramente, a empresa vendeu por um valor bacana. Segundo, né, houve sinergias de cultura, ali de posições de tecnologia, de visões de mercado, mas o aspecto societário, a forma de visão de gestão, a forma com que cada um pensava dentro das cadeiras quer dizer, quando você, né, faz uma fusão, uma aquisição, você vai discutir quem vai comandar o quê, quem fica com o CEO, quem fica com o CFO, quem vai comandar cada parte da empresa, trouxe conflitos muito grandes. Para vocês terem uma ideia, existe uma questão dentro de M&A que chama earn-out, que é um prêmio futuro por bater as metas. Eles bateram a meta, o earn-out era milionário em euro, eles conseguiram, mas ficaram muito frustrados. Um dos sócios chegou a ter depressão pela forma da gestão pós-M&A, do choque de culturas, da forma de tratar as pessoas, que eram questões muito díspares, né? Muito extremos dentro da visão de cada um. E esse é um exemplo que eu cito sempre, né? Que qual a chama do sucesso de um M&A? Depende. Se eu for olhar só pelo lado do dinheiro, foi talvez um dos grandes cases do Brasil. Se eu for olhar pelo lado pessoal, do investidor, da cultura, da experiência que ele teve naquilo, foi extremamente frustrante. Então o M&A precisa ser visto de diversas formas, com a maturidade que exige, né? E entender que tudo dentro desse jogo tem várias vertentes, como tudo na vida, e precisa ser observado como um todo e analisado como um todo. Por isso, a importância de um projeto, a determinação de métricas bem claras, o acompanhamento delas, para saber em qual parte desse jogo a gente quer participar, até quando e de que forma. Essa é a minha dica para quem está vislumbrando isso aí. Um ponto que ninguém gosta de contar, né, principalmente quem está no meio de M&A, é que, na verdade, mais de 90% dos cases de M&A, das leads de M&A, não se concretizam. Então, assim, é muito bacana, é glamuroso falar de fusões e aquisições, de compra e venda de empresa, de estar no mercado, de fundo olhar, mas a grande verdade é pouquíssimas pessoas passam pelos filtros necessários e há muito pouco case, né, em que se de fato vira o M&A, que ele ocorre de fato. Eu brinco assim, existe muita narrativa aí no meio social, nas mídias sociais falando sobre, mas a maioria das vezes as pessoas sequer passaram por um M&A ou participaram de qualquer processo. Então no mundo real dos M&As, independente de grandes empresas, né, você tem fundos consolidados, bancos, né, que fazem M&As aí de grandes bandeiras, de grandes empresas, como você tem advisors voltados com bandeira de etiqueta conhecidos nacionalmente, como você tem advisors que são muito segmentados, talvez até no profile, dentro desse universo, desse mundo aí de M&A. Só que a grande verdade é, muitas pessoas sonham, falam, dizem, mas poucos vivem. E dos que passam por isso, pouquíssimos e raros chegam à conclusão. Por que disso? Primeiro, a maioria das empresas não está preparada para passar por esse processo. Segundo, há muitas tentativas e erros caseiras de tentar fazer isso, achando que é um processo, da mesma forma que teve sucesso no empreendedorismo, ele vai ter numa venda de empresa.
Terceiro, existem muitos advisors que vendem soluções prontas e que, na verdade, estão longe de ser verdades dentro desse mercado. Bom, se eu tenho um negócio que mais de 90% dele não vira, eu preciso ter uma qualificação bem maior para que eu fique atrativo e para que eu seja aquele que cumpra a jornada e chega lá no final. Uma das metodologias que a gente trabalha muito aqui dentro da CIS é trazer no ponto zero a realidade para o investidor. Então, por exemplo, chega alguém aqui e bate na minha porta e fala, cara, eu quero vender minha empresa. Primeira pergunta, como está o controle interno? Segundo, a gente só avança se fizer um diagnóstico. Nós mesmos formos lá validar os processos, mesmo que o gestor, ou CEO, ou não importa quem, valide para a gente falando que a empresa está num momento legal, que ela funciona e tal. Porque eu não gosto de ir a mercado sem eu ter participado dessa experiência de validação. Então, essas questões, né, de você colocar skin in the game, ir lá, validar, entender, para buscar o investidor e mostrar para ele que aquilo é um ativo tangível, que aquilo realmente vai gerar valor para ele. Outra coisa importante, quando a gente faz isso, alinhar no ponto zero com quem quer vender o real valor da empresa dele é fundamental. Porque muitas vezes o empresário chega aqui e fala assim, eu quero vender minha empresa por tanto. Eu falei, tá bom. Vou dar um exemplo. O cara quer vender a empresa por 100 milhões, mas a empresa dele dá 2 milhões de lucro no ano. Como é que ele vai vender por 100 milhões? Qual que é o payback disso? Quem vai pôr isso para recuperar infinito? Outra coisa, nós estamos vendo um mercado de taxas de juros altos, de boas possibilidades de aplicações financeiras. Isso concorre com as empresas. Se eu tenho uma taxa Selic de 13,75, teoricamente, uma empresa que dê menos do que isso, o cara pode ficar tomando água de coco na Bahia e colocando o banco para trabalhar para ele, a nível de aplicação. Obviamente que não é só essa visão, mas eu estou dizendo assim, não deixa de ser um concorrente de mercado. Outra situação, eu ter capacidade, e profundidade de demonstrar isso, o que eu sou e o que eu posso vir a ser diante do meu crescimento. Então, muitas empresas estão num momento bom, mas não conseguem convencer o mercado da capacidade dela de gerar esse valor futuro. Então, eu tenho N preparativos que precisam ser feitos anteriormente no ponto zero, para na hora que eu saia buscando possibilidades, eu tenha ali um plano de negócio e principalmente que eu saiba, inclusive, falar não. Porque, cara, você não é meu perfil. Outro ponto importante, quando chega investidores, a gente tem capacidade de validá-los, se eles têm capacidade de compra, se são pessoas idôneas, porque mesmo que o cara dê dinheiro ao vendedor da empresa, principalmente se o vendedor continua, ele vende parte da empresa, quem que é esse meu sócio? Qual que é o critério de compliance dele? Ele é um cara no mercado que está pleno, com valores éticos morais, que é lícito, Tudo isso faz parte desse jogo interessante e importante aí de M&A. E eu falo sempre com as pessoas que a gente precisa de entender as partes. De um lado você tem quem quer vender, do outro lado você tem oportunidades para quem quer comprar. Fazer essa integração de valores e entendimentos é fundamental. Mesmo porque é o seguinte, você imagina se eu vendo uma empresa, entre aspas, engano ela e o comprador paga mais do que valia. Esse cara está levando para ele, esse investidor está levando para ele um problema, que vai ter um reflexo na sociedade. Sem contar que você tem contratos que quando você vende uma empresa, você se torna ainda responsável durante um bom tempo. Tem N situações que envolvem disso, como no compete, você não poder competir no mesmo mercado durante um tempo. Situações em que, se a validação do passado não for verdade, traz consequências para o futuro, Questões de ter esqueletos dentro do armário que não foram postos ou vistos na época, que é consequência de quem vende. Então tem um monte de situações que, para evitar o constrangimento e a não eficiência futura, precisa ser tratado no ponto zero e ir com um projeto maduro para o mercado que possa gerar valor para ambos aí nessa situação. Como que uma empresa, igual a CIS, por exemplo, pode ajudar no sucesso de um M&A? Primeiro, trazendo toda a experiência de ter vivido isso centenas de vezes. Segundo, entendendo o que o mercado comprador, qual que é o processo dele, qual que é o critério, de forma que ele trabalha, quais são as visões, assim como o mercado vendedor, entender todo esse procedimento, como funciona com profundidade. Então, essas experiências vividas, práticas, um M&A, ele às vezes é uma arte de negociar muito maior do que só uma planilha de valuation, de EBITDA, que fala valor e métrica. Ele tem N nuances que você precisa ser atrativo ou
se você estiver do lado da due diligence, precisa ser olhado, que estão em cultura, que está em caráter, que está em compliance, que está em governança, que precisa também ser validados durante o processo para que isso possa de fato se concluir primeiramente e ter a geração de valor da expectativa do negócio. Então, a minha sugestão sempre é: busque pessoas com experiência, que tenham um código de ético, moral e conduta muito forte e que já tenham passado por essa jornada algumas vezes. Porque eu acho assim, é interessante quando eu pego situações de mercado de pessoas que querem vender, mas não tem em nenhuma parte, ou comprar, em nenhuma parte delas quem já viveu essa experiência. E não sei por que as pessoas acreditam que pelo fato de não ter vivido vai conseguir chegar lá e vai conseguir ter êxito e as nuances todas que isso traz juntamente em si. Para você que está me acompanhando, deixe seus comentários, vamos discutir sobre esses temas, deixe aí as curiosidades, interesses que você tenha sobre o tema, que nós vamos colaborar. Se você chegou agora, assine o canal, ative o sininho, me siga nas demais redes sociais. Até breve!